Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, 16 a 31. Atos 17, versículo 16 a 31. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos. Comigo já aconteceu algumas vezes. Procuro em uma gaveta um objeto, olho em todos os cantos e não encontro. Aí falo com a esposa: onde está determinado objeto? Está lá naquela gaveta. Aí eu olho novamente e não vejo. Não está aqui. Aí ela vem e põe o dedo aqui, ó. Aí eu pego e saio calado. Ou então, você vai ao mercado e a esposa pede um objeto. Traga para mim um extrato de tomate. Aí você vai e vê aquele montão de extrato de tomate e vai lá, pá, pega um. Mas esse não é a marca que eu uso. Às vezes, tudo está diante dos nossos olhos e nós não percebemos, não enxergamos. Mas pensando nisso, diariamente nós estamos diante de uma obra tão majestosa, criada por Deus, e não percebemos a majestade, a grandeza e a beleza que Deus colocou diante dos nossos olhos. Nós tivemos aí desde sexta, no sábado e concluiu hoje de manhã, as palestras do professor Adalto Lourenço, onde ele trabalha provando cientificamente o criacionismo, não pelos caminhos da fé, mas pela ciência, com provas incontestáveis colocadas diante dos nossos olhos. E ficamos observando aquelas provas e pensando quão duro é vivermos diante de ditaduras onde não respeita e nem incentiva o livre pensamento. A reforma protestante no século XVI se estabeleceu defendendo o direito do livre pensamento. Livre pensamento que não significa o mesmo que relativismo. O relativismo, dentre as suas colocações, afirma que a verdade é relativa, depende de cada circunstância, de cada pessoa, de cada cultura. Não é isso que a reforma disse com referência ao livre pensamento. Com livre pensamento, os reformadores sempre defenderam o direito à livre investigação. Aí chega nas nossas escolas e universidades, colocam a teoria da evolução e outras teorias como a palavra definitiva. Se fala em criacionismo, é loucura. Isso é impedir, coibir o livre pensamento, a livre investigação. Mas podemos pensar também que, sendo guiados pelo princípio da fé, sendo guiados pelo testemunho da palavra de Deus e recebendo o testemunho da palavra de Deus, nós não precisamos nem das provas científicas a respeito da criação, porque as informações bíblicas nos devem ser suficientes. Mas é claro que Deus, em sua soberania e graça, nos dá oportunidade do exercício do domínio sobre a criação. Deus colocou o homem desde o princípio para cuidar e dominar sobre a criação, e assim sendo, o ser humano precisa investigar, precisa conhecer, e é isso que os cientistas fazem.
Mas como nós prometemos na manhã de hoje, nesta noite, nós queremos falar a respeito de algumas implicações bíblicas sobre a criação. Quais as implicações nós temos para as nossas vidas quando nós cremos que Deus criou todas as coisas? E queira Deus que os nossos olhos possam perceber com nitidez estas implicações. A palavra de Deus inicia falando sobre esta obra esplendorosa de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E assim segue, os profetas falaram. No livro de Salmos, nós temos tantos salmos que falam sobre a grandeza do poder de Deus agindo na criação. O Senhor Jesus falou a respeito da criação, e este texto bíblico que nós lemos apresenta o apóstolo Paulo em seu trabalho missionário, indo de cidade em cidade, chegando aos gentios, chegando à terra dos filósofos, chegando a Atenas, pregando nas sinagogas, pregando nas praças, falando com filósofos que, dentre outros assuntos, se interessavam pelas questões religiosas, se interessavam pelas questões relacionadas à origem do universo. E em Atenas o apóstolo Paulo observou a religiosidade dos habitantes de Atenas, construindo ali diversos altares aos diversos deuses. Meus amados, não é diferente do mundo de hoje, onde cada pessoa tem construído altares aos seus próprios deuses. O apóstolo Paulo observou de repente que havia ali um altar oferecido ao Deus desconhecido, porque os atenienses, preocupados em, de repente, desagradarem a algum Deus que eles não conheciam, reservou este altar ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, começou a anunciar o Deus criador, preservador, salvador, dizendo que era precisamente aquele Deus que ele anunciava aos atenienses, o Deus que eles não conheciam. E neste anúncio, o apóstolo Paulo falou em especial de Deus como o Criador. E a partir destas palavras de Paulo em Atenas, nós podemos pensar quais as implicações para as nossas vidas da criação divina. E a primeira implicação que eu quero trazer aos irmãos é que a criação, quando nós entendemos que Deus criou todas as coisas, ela nos situa historicamente. Ela nos situa historicamente. Nós encontramos diariamente pessoas andando de um lado para o outro. O povo está em movimento em todos os lugares, em todas as cidades. Algumas pessoas saíram de casa e caminham para um destino certo, definitivo. Outras pessoas nem tanto. Não saíram de casa. Estão nas ruas e caminham sem destino. É muito triste caminhar sem destino, mas muitas pessoas fazem da vida uma caminhada sem destino. Mas quando nós reconhecemos que Deus nos criou e que Deus criou todas as coisas, nós entendemos que não caminhamos sem destino, porque a criação nos situa historicamente. Os filósofos gregos mostravam a preocupação com as origens, de onde vieram. E o apóstolo Paulo cita a filosofia grega,
onde alguns diziam que eram geração de Deus, não do Deus pregado pelo apóstolo Paulo, porém, eles reconheciam que foram criados. O apóstolo Paulo vai além da origem. O apóstolo Paulo mostra aqui que sim, nós somos geração de Deus. De um só ele fez toda a raça humana. Foi isto que o apóstolo pregou em Atenas. Mas o apóstolo vai adiante mostrando que é Deus também que preserva toda esta criação dia após dia. Por quê? Nele nós nos movemos e existimos. É Ele quem nos dá a respiração e tudo mais. Estamos aqui vivos porque a mão de Deus está sustentando, está amparando cada um de nós. E o apóstolo Paulo ainda apontou para a eternidade, mostrando que Deus conduz o seu povo para um destino feliz e eterno. Mas o apóstolo começou exatamente com o Deus que criou todas as coisas. Isso nos situa historicamente. Não basta responder de onde viemos, é preciso responder para onde nós vamos. E a criação nos situa historicamente. Pregamos recentemente a respeito de Jacó, que saiu da sua casa em Berseba e foi para Padã Arã, a terra do seu tio. No caminho ele deitou para dormir e o Senhor se manifestou e falou com Jacó. O Senhor estava ali ao lado de Jacó. Ele se levantou animado dizendo: o Senhor está aqui, e eu não sabia. A caminhada de Jacó não era uma caminhada sem destino, sem origem e sem destino. Ele encontrou paz, porque sabia de onde saíra e para onde iria. A nossa caminhada é assim. Quando olhamos para o Deus Criador, nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos e sabemos quem caminha conosco e sabemos quem dirige as nossas vidas. Mas quão triste é para aqueles que não sabem de onde vieram, com quem caminham e nem para onde vão. Não é triste, é desesperador. O salmista do Salmo 73 diz: tu me seguras pela mão, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. O Deus Criador nos situa historicamente, e isso é maravilhoso. É uma visão que somente aqueles que creem no Deus Criador podem ter. Mas, amados, uma outra implicação da criação que queremos considerar com os irmãos é que a criação nos responsabiliza moralmente. O apóstolo Paulo falou a respeito do Deus que fez todas as coisas. O apóstolo Paulo apontou para Deus como Criador de todas as coisas. E ele seguiu falando sobre as ações e propósitos do Senhor. Quando chegou no verso 30, ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Um dos grandes problemas da humanidade, da violência, da insegurança, é aquele sentimento de impunidade. A pessoa, quando entende que não vai ser punida em função dos seus atos criminosos, ela fica sem
freio. O ser humano precisa responder pelos seus atos. E meus amados, eu almoçando hoje com o professor Adalto Lourenço, conversando, eu admirei de algo que ele me disse. Ele disse: olha, no período que eu morei nos Estados Unidos, eu me filiei a uma igreja nos Estados Unidos. Hoje ele serve na igreja presbiteriana em Limeira. Mas ele disse o seguinte: até hoje, 2 irmãos líderes desta igreja nos Estados Unidos me acompanham, e eu presto relatório detalhado a eles. Eu presto relatório das viagens que eu faço, das igrejas que eu visito, das universidades que eu visito, e eu presto relatório de onde eu fico hospedado, com quem eu tomo as refeições, com quem eu converso. Eu presto relatórios detalhados. E ele dizia: nós precisamos prestar contas. Meus amados, o ser humano precisa se sentir responsável em seus atos. E quando nós reconhecemos que Deus nos criou, nós entendemos que não estamos soltos nesta vida, que nós devemos respostas diante de Deus, que nos colocou aqui. É como quando você mora com seus pais, você sai para uma viagem, os seus pais te acompanham. Quando é que você vai voltar? Você chega, os seus pais perguntam: onde você foi? O que você fez? Estes filhos devem respostas aos pais. E quando nós compreendemos que foi Deus quem nos fez, este fato nos responsabiliza sim diante do Senhor. Mas um outro problema da sociedade, além daquele senso de impunidade, uma outra questão que acaba contribuindo para o desenvolvimento da maldade e da própria violência de uma sociedade sem freio, é a falta de formação do ser humano. A falta de formação familiar, a falta da presença dos pais junto com os filhos. Isso acaba contribuindo para que as pessoas cresçam sem princípios, sem freios, sem formação, sem respeito, e revoltadas e muitas vezes frustradas com a vida. Mas, amados, quando nós entendemos que Deus criou os céus e a terra, quando você chega diante do espelho e reconhece que foi Deus quem te fez, e Deus nos fez à sua imagem e semelhança, e quando nós percebemos que Deus cuida a cada dia das nossas vidas, nós entendemos que temos um Pai presente, que nos ama, que cuida de nós, que dirige as nossas vidas. E este amor e cuidado de Deus certamente nos atrairá para uma vida de responsabilidades. Assim, quando nós entendemos que Deus é Criador, isso nos responsabiliza em nossos atos morais nesta vida. Mas, meus queridos, não é isto que muita gente quer. Porque o mundo não quer um Deus dos absolutos. O mundo quer um Deus de brincadeira, que apenas o socorra nos momentos de aflições, mas não um Deus que os chama à obediência. São implicações da criação. C.S. Lewis diz, quando alguém lhe disse que este mundo está cheio de injustiça, por isso não crê em Deus, C.S. Lewis respondeu:
porque há justiça. E porque você percebe a injustiça neste mundo, exatamente por isso há Deus. Nós vemos luz porque enxergamos. Meus queridos, neste mundo de injustiças, neste mundo da maldade, é que se destaca mesmo a necessidade de uma visão de Deus. E quanto mais nós percebemos o mal no mundo, mais percebemos a necessidade, sim, de Deus. A criação tem suas implicações. Não é tão somente mais um assunto, mais uma doutrina. Não. O crermos que Deus criou todas as coisas traz implicações para todos nós. Nos situa historicamente nossa origem, o propósito divino para conosco. Nos responsabiliza moralmente e até no uso dos nossos talentos, porque reconhecemos que Deus deu talentos para todos nós e devemos usá-los sim para a glória dele, porque foi ele quem deu. Mas quero também considerar com os irmãos que há uma outra implicação quando nós cremos na criação. A criação permite uma adoração viva, ou nos chama para uma adoração viva. Os atenienses se rendiam à idolatria, fabricando seus próprios altares, tomando a prata, o ouro, trabalhando estes materiais e fazendo seus próprios deuses. Não era uma adoração viva, porque eram adorações centradas em ídolos por eles próprios construídos. O apóstolo Paulo convidou aquele povo a uma adoração viva, porque uma adoração ao Deus que criou o céu, que criou a terra, que formou o homem. O apóstolo Paulo chamou para eles irem adiante, em vez de se deterem nas obras de Deus, chegarem até o Deus Todo-Poderoso e vivo e se relacionarem com Ele por meio de Jesus, e então adorarem ao Senhor de maneira viva. E quando nós entendemos que Deus criou todas as coisas, nós estamos caminhando sim para uma adoração viva, e é esta adoração que Deus quer. O homem está sempre preso a adorar coisas, a adorar a criação. A mulher samaritana questionou com Jesus: onde é o lugar da verdadeira adoração? Mais importante do que lugares é adorar a pessoa certa. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O salmista afirmava que olhava para os montes, e ele pergunta: de onde me virá o socorro? E ele próprio conclui: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É o Deus que fez os céus e a terra. É na presença dele que podemos ter uma adoração viva, porque uma adoração ao Deus vivo que fez, que é presente, que age, que dirige. Não podemos ter uma adoração morta diante de um Deus vivo. Por isso, cada vez que nos colocamos diante do Senhor, é necessário perceber a presença viva do Senhor. A presença viva do Senhor. E o ensino de que Deus é o Criador de todas as coisas nos permite este encontro que vá além de lugares, além de pessoas, além de objetos, além de coisas, além do fabricado pelos homens, e cheguemos à presença do Todo-Poderoso.
a presença de Deus. Por meio de Jesus chegamos à presença do Senhor. E a adoração é esta comunhão com o Senhor. Quais as implicações de entendermos que Deus criou todas as coisas? Primeiro, nos situa historicamente, nos responsabiliza e nos permite uma adoração viva, verdadeira. Mas quero finalizar dizendo que a criação também nos revitaliza espiritualmente. No verso 28, o apóstolo Paulo diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nele vivemos e nos movemos. Nós nos movemos diariamente em muitas direções. Nos movemos com os nossos passos, nos movemos com os nossos pensamentos, nos movemos com as nossas ações, estamos sempre nos movendo. E quando nós entendemos que Deus nos criou, mesmo que o cansaço bata à porta do nosso coração, mesmo que o desânimo se estabeleça, quando nós entendemos que Deus nos fez e fez todas as coisas e está na direção de tudo, isto nos renova, nos revitaliza. Porque certamente a montanha que surge diante dos nossos olhos não é maior do que o universo que Deus criou. Portanto, Deus pode removê-la, ou Deus pode nos fortalecer, e nós vamos escalar esta montanha e vamos sair do outro lado, porque o Deus que criou todas as coisas revitaliza o seu povo, fortalece e sustenta o seu povo. E foi exatamente isso que disse o Senhor por meio do profeta Isaías. No capítulo 40, verso 26, ele diz: levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. O professor Adalto nos chamou a fazer uma experiência para entendermos melhor este versículo. Quando diz que Deus criou tudo, nenhuma estrela vem a faltar, e ele chama cada uma pelo nome. Ele disse: esparrame a areia e comece a contar os grãozinhos de areia. O Senhor nos chama a levantar os nossos olhos ao céu e perceber que Deus criou todas as coisas. Aí segue: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Há aqui uma promessa de Deus em revitalizar, em renovar aqueles que estão cansados, às vezes ainda jovens, mas cansados. Porém, antes de sermos revitalizados, renovados, Ele nos convida a levantar os olhos e perceber que Ele criou todas as coisas, que Ele conduz
e dirige todas as coisas. Mas é maravilhoso que este Deus que não cansa, não é o Deus que permanece à distância a nos contemplar, mas é o Deus que se coloca ao nosso lado, que age em nós e que nos renova. Implicações do Deus que agiu na criação, implicações da criação para as nossas vidas. Aqueles que creem que Deus criou todas as coisas estão situados historicamente. Eles vieram de Deus e vão para Deus. Eles são responsabilizados porque reconhecem que Deus os criou. Portanto, eles vivem neste mundo para glorificar o Senhor, em cada ato, em cada passo da vida. Eles se dedicam ao culto vivo, porque cultuam o Deus vivo. E eles têm as suas forças renovadas pelo Senhor, porque o Deus Todo-Poderoso age em suas vidas para renová-los. Que assim a graça e a bênção de Deus seja com cada um de nós, abrindo os nossos olhos, olhos da fé, para crermos plenamente na criação, mas olhos físicos também, para percebermos o que está estampado diante dos nossos olhos, a beleza da criação divina. Que Deus assim abençoe e guarde cada um de nós.